Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui novamente nesse domingo, hoje 17 de maio de 2020. E louvamos a Deus por nos conceder essa graça, mais essa oportunidade de podermos estar aqui. Ainda em quarentena, ainda não podendo nos reunir nas nossas congregações, mas podendo usar essa ferramenta que está à nossa disposição, através das redes sociais. Nós podemos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. E hoje, não diferente de outros dias, nós estamos aqui a fim de cultuar ao Senhor, de prestar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor. E nós queremos convidar você a participar conosco desse momento, a fim de que o Espírito Santo de Deus nos envolva nessa unidade, nessa comunhão. Nós agradecemos a Deus e ficamos felizes por podermos compartilhar com os irmãos nesse momento. Eu quero deixar aqui uma palavra nesse início, Nós teremos louvores, como nós sempre temos. Nosso irmão Caleb vai estar louvando ao Senhor. Em seguida, o pastor André estará trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Agradecer ao irmão Lucas, que está aqui nos apoiando sempre. Eu convido a você a pegar sua Bíblia e abrir nos Salmos 121. Apenas esse texto, nessa abertura, para nós estarmos também orando, clamando a Deus nessa manhã de domingo. Salmos 121. Palavra de Deus que diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme. O guarda de Israel. No verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Verso 7, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós louvamos a Deus por essa palavra. Pai, nós queremos te agradecer, porque cremos, ó Deus, que essa palavra, que foi dirigida à nação de Israel de uma forma profética, ela recai sobre a tua igreja também nesses dias. E essa é a nossa confiança, Senhor. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção de que do Senhor vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E sem dúvida nenhuma, aquele que fez o céu e a terra é suficientemente poderoso para guardar e proteger a seu povo. Ó Senhor, e nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Pai, te pedimos que nessa hora, o Senhor, através da tua graça e misericórdia, ó Deus, esteja, Senhor, envolvendo cada lar, cada família, ó Deus, nessa mesma convicção de fé. Que o teu Espírito Santo, Senhor, traga alento aos corações, traga refrigério, Senhor, derrame o bálsamo da cura, ó Deus, da restauração. Ó Senhor, faça nova todas as coisas, ó Deus, em cada lar, a qual o Senhor tem acesso, porque a tua palavra diz, em Apocalipse, o Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Ó Senhor, nós abrimos as portas do nosso coração, da nossa casa, para que o Senhor entre e faça morada, Senhor. Declaramos em alto e bom som que nós pertencemos ao Senhor, que a nossa vida está em tuas mãos, pois o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é aquele que não dorme, o Senhor é aquele que não cochila, o Senhor é aquele que guarda o teu povo em todos os momentos e em qualquer situação. O Senhor é quem está à frente da batalha. Como nós lemos nesse texto, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. A mão poderosa do Senhor
estará sempre sobre o teu povo. Ó Deus, essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança, e nós pedimos, ó Senhor, que o Senhor receba nessa manhã a nossa oração, o nosso louvor e a nossa adoração, pois Tu és digno de glória, de louvor e de toda adoração. Declaramos que Tu és o nosso Deus. No Senhor está a nossa confiança, no Senhor está, ó Deus querido, a nossa fé. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Palavra abençoada aí, pastor Reinaldo, deixando Deus, para a gente aí a lembrança de que Deus é o nosso socorro, de que Ele é o nosso refúgio, amém? E nesse momento vamos adorar Deus com o nosso coração, em espírito e verdade, como diz a palavra, que Ele possa abrir os olhos do nosso espírito, do nosso coração, para podermos enxergar quem Ele verdadeiramente é, amém? O nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, amém? Santo, Santo.
pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Amém. Graças a Deus, irmãos, né, por essa manhã e por esse momento de estarmos juntos aqui na presença de Deus, né, e com esse objetivo de continuar fortalecendo a igreja, continuar trazendo para os irmãos, né, a palavra de Deus que nos direciona, que nos conforta, e é o que nós estamos aqui fazendo nessa manhã. Quero compartilhar aqui mais um texto em Apocalipse, no capítulo 12. Nós vamos ler apenas do verso 7 até o verso 12. Apocalipse 12, de 7 até o verso 12. Diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus exércitos de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, esses não foram suficientemente poderosos e, dessa maneira, perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi exterminado para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Amém, irmãos? Esta é a palavra, sim, que o Senhor tem colocado no nosso coração e que nós desejamos nesta manhã compartilhar e ministrar
ao coração aí dos irmãos. Os irmãos sabem, né, que eu gosto assim dos temas. Eu quero usar um tema que já se tornou corriqueiro nas nossas ministrações dos últimos dias. Quero usar o tema que diz vencer ou vencer. Amém? Vencer ou vencer. Quero relembrar também algo que eu já tenho dito anteriormente, que ao contrário do que muitos pensam, né, a mensagem do Apocalipse não é uma mensagem aterrorizante para a igreja. Ao contrário, irmãos, a revelação deste livro, ela traz para nós a expectativa de uma vitória, a certeza, né, de uma vitória absoluta. A expectativa do povo de Deus é uma expectativa de triunfo. E as únicas opções que nos restam como igreja do Senhor é vencer ou vencer. Então, assim, mais do que nunca, né, a gente deseja, através da palavra de Deus, desmistificar, né, essa ideia que foi construída ao longo do tempo, não pelo povo de Deus, mas provavelmente por intervenções malignas, né, que a gente deve deixar de lado esse livro, porque ele traz mensagens de juízo e aterrorizante. Irmãos, quem deve... O Apocalipse tem sim uma mensagem aterrorizante, mas é para os que não temem a Deus, para aqueles que não conhecem a sua palavra, para aqueles que amam suas próprias vidas. Mas para a igreja é uma mensagem de certeza absoluta de vitória, expectativa de triunfo, e a nossa única opção é vencer ou vencer. O grande problema reside no fato, irmãos, de que o conceito de vitória do mundo, e que a maioria das pessoas compartilha, é uma vitória vista em um contexto apenas físico. Né? Para o mundo, o conceito de vitória é o livramento da morte física, a cura do corpo, a prosperidade financeira e outras coisas, né? E outras coisas mais que vão nessa mesma linha, né? A vitória, nós precisamos entender qual é o contexto de vitória que esse livro descreve para a igreja. E aqui no capítulo 2, nós vemos a igreja diariamente atacada por Satanás, mas saindo vitoriosa de todos esses ataques por uma intervenção divina. Nós não temos nessa manhã o tempo para explorar todo o capítulo 12, mas ele é dividido aqui basicamente em 3 partes. Em todas essas 3 partes nós vemos claramente um ataque de Satanás contra o povo de Deus. Logo nos primeiros versos do 1 até o 6, o diabo tenta frustrar os planos, né, da vinda do Messias, tentando matar o Messias antes que ele iniciasse o seu ministério. Mas essa tentativa é frustrada. Na segunda parte, que é do versículo 7 até o 12, nós vemos uma outra ação maligna contra o povo de Deus. É a ação acusadora de Satanás. Inclusive essa palavra diabo, ela tem um sentido de caluniador. Satanás tem um sentido de caluniador, adversário do povo de Deus. E João, ele vai mostrar isso aqui na segunda parte do capítulo 2. É Satanás cumprindo aquele papel de acusar o povo de Deus. Lembra do livro de Jó? Diz que Satanás, ele se apresentou junto com os filhos de Deus diante de Deus e ele começou a acusar Jó, dizendo: olha, tem visto o teu servo Jó? Ele te serve porque o Senhor tem cercado ele de todos os bens. Tira dele esses bens e ele vai blasfemar do Senhor na cara. Então esse é o papel do diabo. Só que também essa investida do diabo, ela foi frustrada pela obra da cruz, pela execução do plano da redenção. Eu quero assim explorar de forma muito rápida a segunda parte então do capítulo 12, que é do 7 ao 12. E o que nós vemos nos primeiros versos aí, 7 e 8 dessa segunda parte? Os versos 7 e 8 eles nos mostram o intento de Satanás em usurpar a glória de Deus.
Irmãos, é o que eu posso ver aqui nesse texto. O próprio texto diz aqui, olha, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, eles não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Aqui mostra que Satanás ele perdeu o seu lugar, ele perdeu a sua posição. Nós temos dois textos básicos que podem sustentar esse texto, são textos lá do Antigo Testamento, Isaías 14 e Ezequiel 28, onde Isaías 14 mostra a queda do rei da Babilônia, mas como um tipo da queda de Satanás, e lá no capítulo 28 de Ezequiel, dos versos 12 a 19, a queda do rei de Tiro, que se exaltou em grande soberba. O livro profético de Ezequiel traz uma linguagem assim muito clara, que tem uma aplicação muito direta, se referindo à queda de Satanás. Então, irmãos, é o que nós vemos aqui nos versos 7 e nos versos 8. Satanás intenta usurpar a glória de Deus. Ele encontra uma oposição celestial. Miguel e os seus anjos revidaram. E o que aconteceu? Diz aqui que o dragão foi excluído para sempre. A figura do dragão, essa figura mitológica que João usa para descrever Satanás, mas aqui João, ele vai nos falar, ele diz aqui no verso 9, explicando quem é o dragão, ele diz assim, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. O próprio João, ele já explica essa figura que ele mesmo usa para Satanás do dragão. Ele diz, ele é a antiga serpente, fazendo uma referência à aparição dele lá no Éden. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Ele ainda nos diz aqui, no finalzinho do verso 9, ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Irmãos, a principal arma do diabo, a principal artimanha de Satanás, não é gerar o sofrimento humano ou trazer o caos social. A principal artimanha do diabo é enganar o mundo. Ele não mudou a sua tática, a sua técnica, Satanás, ele inoculou na humanidade a toxina mortal do pecado através do engano. Lá no Éden, ele enganou o primeiro casal e desde então ele tem enganado a humanidade. Só que João, ele nos deixa claro que ele perdeu o seu lugar no céu. Ele perdeu a sua posição diante de Deus. E nos versos 9, confirma os versos 7 e 8, nos mostra o quê? Que Satanás, ele empreendeu então agora, como ele não conseguiu usurpar a glória de Deus, ele empreendeu os seus intentos sobre a terra. Sobre a terra. É o que nós podemos ver aí. Como Satanás não conseguiu a glória de Deus, ele então procurou construir um império terreno. Lembra Mateus 4, quando Jesus está sofrendo a tentação do diabo, e o diabo diz assim, a última etapa da tentação, quando o diabo leva Jesus em um alto monte e mostra para ele todos os reinos do mundo, e o diabo disse assim, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, irmãos, nós não podemos negar esse fato. O diabo, ele construiu o império. 2 Coríntios 4,4, como é que Paulo ele se refere? Paulo diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Deus deste século, Satanás, ele é o Deus deste século, não o Deus do cosmos, mas o Deus que tem dominado o sistema, que tem criado um império de maldade, crueldade, engano, e ele cega os incrédulos
não a igreja. Paulo é muito claro ao dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele tem a capacidade, como Apocalipse, o versículo 9 está dizendo, de enganar o mundo inteiro. 1 João 5,19, João fala assim: sabemos que somos de Deus, mas que todo o mundo está sob o poder do maligno. Satanás não conseguiu usurpar o trono de Deus, a glória de Deus, perdeu o seu lugar no céu, foi excluído para sempre, ele foi lançado à terra. Aqui ele constrói um império. Mas o que é interessante, irmãos, que é o que nós podemos sustentar com outro texto, Colossenses 1,13, quando Paulo diz assim, se referindo à nossa salvação, Paulo disse assim, falando da obra de Cristo, Paulo fala assim: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha, irmãos, Satanás, ele desenvolveu um império que aprisionou através das algemas do engano a humanidade. Cristo, ele veio e nos arrancou do domínio de Satanás. Do seu império tem a ver com governo, com reino. Então, no capítulo 9, no versículo 9, ele mostra esse fato. Diz aqui no finalzinho: ele e seus anjos foram lançados à terra. Verso 10, Satanás, ele sofre mais uma derrota. Agora, essa derrota, ela é definitiva. Como nós podemos ver aqui, através da obra de Cristo, com a morte, encarnação e ressurreição do Senhor Jesus. Olha o que é que diz o verso 10. Então ouviu-se uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia dia e noite perante o nosso Deus. Olha, irmãos, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus encarnou, tomou a forma humana para ser o nosso substituto na cruz. Mas Jesus, ele veio para implantar um reino. Inclusive, o tema principal da mensagem de Jesus era esta: eis que o reino de Deus é chegado até vós. Jesus, ele implantou o reino de Deus sobre essa terra. E desde então as pessoas são convidadas, são chamadas a fazer parte desse reino. E automaticamente, quando Jesus implanta o seu reino nessa terra, ele subjuga o reino de Satanás. Lucas capítulo 10, Jesus envia os 70 em uma missão evangelística. Eles voltam dessa missão e eles voltam felizes. No versículo 18 do capítulo 10 de Lucas, eles dizem assim: Senhor, eles voltam regozijando, dizendo assim: Senhor, até os demônios se nos submetem, nós ordenamos e eles obedecem. E Jesus, ele diz assim: olha, eu via Satanás cair do céu como raio. E ele diz no 19, ele fala assim: eis que eu vos dou o poder e a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nenhum mal vos causará. Irmãos, a implantação do reino de Deus trouxe a derrota do reino de Satanás. Jesus disse assim: eu via Satanás cair do céu. Satanás foi destronado, porque Jesus assume o reino, porque Jesus implanta o governo de Deus aqui sobre a terra. É o que nós podemos ver. Jesus implanta o seu reino, subjuga o poder de Satanás. Essa autoridade, ela também foi transferida para a igreja. Repito Colossenses 1,13, quando Paulo disse, ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino da sua luz. Dois impérios estão agora convivendo.
mas o império de Cristo subjuga todo o poder de Satanás. A sua igreja compartilha dessa autoridade com ele. João capítulo 12, João 12, 31. Olha que interessante que Jesus ele diz. Jesus fala assim, nas suas últimas instruções ao discípulo, ele fala assim: chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo está expulso. Jesus, ele assume toda a autoridade sobre todo o universo. É o que Paulo vai dizer, né, em Coríntios, 2 Coríntios, Paulo fala que em Cristo Deus reconciliou todas as coisas. E em Filipenses, Paulo diz que tudo foi subjugado aos pés de Cristo. Colossenses 2,15, Paulo fala que ele triunfou sobre todos os poderes e potestades. Cristo humilhou através da cruz todos os poderes malignos. A morte de Cristo, irmãos, que parecia uma completa derrota, na verdade, ela foi a garantia do cumprimento do propósito de Deus no mundo, inclusive a derrota de Satanás. João 16:11, quando Jesus está falando do Espírito Santo, ele está falando da obra da redenção, ele fala que quando o Espírito vier, convencerá o mundo da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E lá no versículo 11 ele diz assim, o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo foi expulso, está julgado, porque o príncipe deste mundo está julgado. A morte de Cristo é a garantia de que toda a profecia de Deus, de que todo o plano que Deus tem para a humanidade vai se cumprir. E nós podemos dizer, irmãos, nessa manhã, a vitória de Cristo é a vitória da igreja. Terminando, o versículo 10 nos diz aqui, olha, repetindo mais uma vez: então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. É o reino de Cristo implantado na terra, através da sua encarnação, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. E João diz assim: pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus, Satanás. Irmãos, a igreja triunfou sobre o diabo. O diabo não pode mais nos acusar, porque nós já fomos justificados pela obra de Cristo. A morte de Cristo, ela foi vicária, ela foi uma morte de substituição. Lá na cruz, Cristo tomou o meu lugar como um pecador, e a justiça que ele conquistou foi transferida a mim. Então o sangue de Jesus clama por mim, o sangue de Jesus me justifica diante de Deus. Satanás não tem nenhum argumento. Todo o poder que o diabo tinha foi tomado das suas mãos. E é por isso que João está dizendo que foi expulso o acusador dos nossos irmãos. A morte de Cristo garantiu nossa vitória, garantiu o cumprimento do propósito de Deus no mundo. Irmãos, a marca desta igreja é a sua fidelidade a Cristo e a sua mensagem. Terminando o versículo 11, fala assim: eles, a igreja, os santos, aqui é uma figura do Israel, desde os antepassados, o povo de Deus, desde a sua origem até a consumação de tudo, como povo de Deus. Eles, portanto, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Olha que tremendo. João disse: eles o venceram. O povo de Deus, a igreja, eles o venceram. De que forma? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da obra da cruz. Eles o venceram. E por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Lembra que Jesus diz em Marcos 8,35,
Jesus falou assim, olha, pois quem quiser ganhar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. João está descrevendo essa igreja em todos os tempos e épocas. Se nós fôssemos no capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, fala também que eles venceram pela fé em Cristo. E aqui, mais uma vez, João descreve essa igreja vencedora, essa igreja que não ama a sua própria vida, mas que coloca Cristo e sua mensagem acima de tudo. É certo, irmãos, que o diabo, ele lança seus últimos ataques contra a igreja. A serpente que agoniza, ela desfere os seus últimos golpes. Por isso que nós temos na Bíblia advertências sobre os ataques de Satanás. Efésios 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz que nós já estamos revestidos, e devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. E eu termino com o último versículo 12, que diz assim: sendo assim, celebrai os céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Olha aqui o que João está dizendo: celebrai os céus celebram a vitória de Cristo e a derrota do mal. Salmo 24, salmo conhecido, que faz aquele coro dizendo, quem é esse rei? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o rei da glória. Muitos concordam, praticamente a igreja toda concorda que é uma referência a Cristo, a sua entrada triunfal nos céus. E aqui João está dizendo: celebrai os céus, e vós os que neles habitais. Nós devemos celebrar, irmãos, a vitória de Cristo. E eu posso assim, nessa manhã, com toda certeza dizer que a igreja faz coro com aqueles que estão nos céus. A igreja da terra faz coro com a igreja que já está no céu, com os que habitam no céu, celebrando a vitória de Cristo, porque a vitória de Cristo, ela é a nossa vitória. Filipenses 3, 20 e 21, Paulo nos diz isso, que a nossa cidadania não é da terra, a nossa cidadania é dos céus, de onde nós esperamos o Salvador, que transformará os nossos corpos humilhados em semelhança do dele. Nós estamos aqui, mas a nossa cidadania é dos céus, e nós podemos celebrar, juntamente com os céus, a vitória de Cristo, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Eu encerro dizendo, irmãos, enquanto a igreja celebra, a terra geme, o mundo geme, porque é a finalização do verso aqui: sendo assim, celebrai os céus e vós que neles habitais. Entretanto, olha o que João disse: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta. Enquanto a igreja celebra, o mundo geme, porque o mundo não tem a esperança da eternidade, porque o mundo não tem a certeza da vitória. Irmãos, Apocalipse foi escrito não para que a igreja se encolhesse aterrorizada, mas para que a igreja levantasse a sua cabeça e celebrasse mesmo no meio das tribulações, como o versículo 10 aqui nos diz, que eles não amaram a própria vida, mesmo em face da morte. Irmãos, o pior que pode nos acontecer não é perder a nossa vida física. Essa barraca, esse corpo que representa, Paulo diz que ele é uma barraca. 2 Coríntios 5, ele vai ser desfeito de uma forma ou de outra. Mas a nossa grande expectativa é a vida eterna com Cristo. Satanás jamais vai poder nos tirar isso. Satanás vai enganar o mundo inteiro, mas a igreja permanecerá firme na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos conceda graça, amém? Que você realmente faça parte desses que
que celebram a vitória de Cristo e que usufruem dos benefícios da sua morte. Se nós agradecemos e louvamos a Deus por cada vida nessa manhã, nós vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus pela vitória que Ele tem nos dado. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Irmãos, a vitória de Cristo é a nossa vitória. A igreja ela é vitoriosa porque Cristo é vitorioso. Então, a igreja do Senhor ela é vencedora porque Cristo é vencedor. E nós louvamos a Deus por essa palavra, por podermos compartilhar, desfrutar dessa palavra, nos alimentar dela, e termos essa certeza e essa esperança. E que seja essa também a esperança de cada um dos irmãos que hoje estão passando por situações difíceis. Mas lembre-se disso, nós somos um povo vitorioso, porque Cristo, o nosso Senhor, Ele é vitorioso. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu Satanás. Jesus naquela cruz, Ele decretou a vitória sobre o império das trevas. A palavra de Deus diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós louvamos a Deus. Quero deixar aqui o nosso abraço a todos os irmãos congregados conosco, deixar o nosso abraço aos irmãos que congregam aqui na nossa sede, aqui na cidade de Viçosa, também aos irmãos congregados na nossa congregação Batista Sião em São José do Triunfo, a toda a igreja do Senhor, a todos que tiverem acesso a esse vídeo, o nosso abraço e a nossa certeza de que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe o pastor André, que Deus abençoe a sua família, a todos nós que aqui estamos, Caleb, Lucas, enfim, que Deus possa nos abençoar a cada dia. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos pela sua palavra, por esse alimento a qual o Senhor nos concede, Senhor, todos os dias. Oh Deus querido, obrigado, Pai, por nos conceder, Pai querido, ouvir a tua palavra, crer nela. De fato, Satanás, ele tenta, a sua intenção desde a criação, desde o Éden, é fazer com que o homem não creia na tua palavra. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou com a tua graça, com a tua misericórdia, o teu amor incomparável. E o Senhor nos concedeu, Senhor, o poder crer na tua palavra. Nós cremos, graças à tua misericórdia, nós cremos e confiamos. Por isso nós falamos, por isso nós também anunciamos essa palavra, as boas novas do teu reino, com tanta convicção. Ó Deus, porque se há algo em quem nós acreditamos, é no Senhor, é na tua palavra, são as promessas contidas nas Escrituras Sagradas para o teu povo. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe o teu povo, aqueles que ainda não creem, Pai, ó Deus, alcance essas pessoas, ó Senhor, aqueles que se encontram, ó Deus, desesperados, desesperançados, ó Pai, aqueles que se encontram amargurados, angustiados, Senhor, toma-os em tuas mãos, ó Deus querido, pois tu és o refrigério, tu és o socorro, tu és, ó Deus querido, aquele que nos liberta, tu és a solução para todos os nossos problemas, pois todos os nossos problemas são originários, ó Deus, na incredulidade, no pecado, na investida do diabo, e o Senhor venceu tudo isso. A nossa vitória está no Senhor, a nossa vitória está no Senhor e na tua palavra. Aleluia. Nós cremos, ó Pai, por isso te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor